O Pedro olha para a televisão e percebe que as notícias estão a acabar. Ao mudar de canal, encontra um programa que costuma ver. A primeira pergunta é sobre o Braille. E a primeira pergunta para 250 € é a seguinte: como se chama o sistema de escrita e leitura utilizado pelas pessoas com deficiências visuais? Opção A, língua gestual portuguesa. B, Braille. C, código Morse. D, ondas sonoras. O programa fez o Pedro pensar no avô Arthur, que faleceu há pouco tempo. Arthur era cego e lutou por uma vida o mais normal possível. Mas não é o único. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, existem 75 milhões de pessoas com deficiências visuais no mundo. E de acordo com os censos de 2011, 900 mil são portuguesas. O Pedro está nostálgico e recorda as tardes que passava na biblioteca com o avô. Na altura, tinha sempre uma questão na cabeça. Como é que o avô lia livros sem olhar para o texto escrito? A explicação é simples. Existe um sistema tátil de escrita e leitura para pessoas com deficiências visuais. O Braille. O Braille é única e exclusivamente um código. O mesmo código em Portugal, em Espanha, em Inglaterra, na Alemanha, na Suécia, em todas as línguas ocidentais. O que é que o Braille é? Nada mais, nada menos que uma transposição da escrita para um código de um conjunto de caracteres e de pontos. Agora já sabes. O avô Arthur conseguia ler livros por causa do Braille e existem vários livros disponíveis. A Bíblia, por exemplo, tem versão em Braille. Os Lusíadas têm versão em Braille. Todos os livros, por exemplo, do Fernando Pessoa, a mensagem, por exemplo, está em Braille. O Gil Vicente está em Braille. Camilo Castelo Branco está em Braille. Existem muitos livros em Braille na Biblioteca Nacional, em bibliotecas espalhadas pelo país. O nome do sistema vem do criador. Louis Braille ficou cego com 3 anos. Em 1821, começou a aprender um método de comunicação tátil que tinha códigos para representar palavras. Braille ficou entusiasmado por aprender um método de escrita, mas percebeu que era complicado. Decidiu passar o tempo a simplificar o sistema e acabou por desenvolver o Braille. O Pedro recorda agora as vezes em que o avô chegava à casa carregado com sacos de compras e começava a cozinhar. Arthur era muito autónomo. Andava na rua com a ajuda de uma bengala e fazia tudo sozinho. Na farmácia, conseguia comprar os medicamentos que precisava e ler a bula sem pedir ajuda. Quando andava sozinho de elevador, usava os botões em Braille para subir ou descer de piso. Almoçava em restaurantes e cafés e escolhia a comida com cartas adaptadas. Mas há mais. Em dias de eleições, o avô Arthur ia votar sozinho. Isto significa que uma pessoa com deficiências visuais pode ser tão autónoma como alguém com uma visão normal. Mas o Pedro continuava sem compreender como era possível o avô traduzir os pontos em relevo que tocava para letras. Afinal, como se interpreta o alfabeto em Braille? O sistema tem várias células que correspondem a letras do alfabeto e números. Cada célula tem 2 colunas com 3 pontos em relevo. A configuração dos pontos na célula define os caracteres. E todos os pontos representam, em conjunto, 6 posições diferentes. As 10 primeiras letras do alfabeto estão centradas nos 4 pontos superiores, mas de formas diferentes. As próximas letras, K a T, têm um ponto a mais na terceira posição. As últimas letras têm mais 2 pontos, um na terceira posição e outro na sexta. Os números funcionam de forma semelhante. A regra de 1 a 9 corresponde à combinação das letras de A a I e o 0 à letra J. O número 10 resulta da combinação feita para o U e para o 0. Mas o Braille também permite identificar símbolos. É o caso do ponto de exclamação, que resulta da mistura entre a configuração da letra F e do número 6. O Pedro está curioso. Já sabe como funciona o Braille, mas quer aprender mais. O avô aprendeu tudo num dos primeiros cursos em Portugal da ACAPO, a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. Mas o que é a ACAPO? É uma associação com um papel importante na inclusão dos deficientes visuais na sociedade. Ajuda na defesa dos direitos humanos, garante que têm acesso ao ensino e à reabilitação
e promove formações de Braille a qualquer pessoa com ou sem deficiência visual. Mas atenção! Podes aprender Braille noutros locais. Há várias escolas para pessoas com deficiências visuais. Em Portugal, existem mais de 32 escolas, mas a primeira foi o Instituto António Feliciano Castilho. O Pedro já percebeu a importância do Braille, mas decide pesquisar algumas limitações. Abre uma página e encontra algumas desvantagens. Nem todos os locais têm o sistema de Braille incorporado. Para além disso, há pessoas com deficiências visuais sem sensibilidade tátil suficiente para ler em Braille. Mas há mais. As desvantagens é precisamente o tamanho, o espaço que ocupa, o peso. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas não pedem livros em Braille às bibliotecas porque depois não estão em casa para receber pelo correio as encomendas e depois torna-se complicado. Mas também uma outra desvantagem é o custo da produção e o trabalho que dá a converter um livro a tinta para Braille. Há poucos sítios onde se faça produção realmente de livros em Braille. O Pedro fica emocionado ao perceber que o Braille mudou a vida do avô Arthur. Por isso, fica atento. A próxima vez que encontrares pontos de relevo em medicamentos ou até mesmo em elevadores, já sabes do que se trata. O Braille.